O pistoleiro atirou as próprias botas na fogueira e ficou descalço observando o couro queimar. As chamas lambiam o material gasto, liberando um cheiro acre que se misturava ao vento seco do deserto. 3 dias. Era o tempo que tinha para chegar à cidade de Millbrook, e agora caminharia cada milha daquele inferno de areia e espinhos. Jacob Thornfield não era homem de quebrar promessas, especialmente aquelas feitas no leito de morte. Sua irmã Sarah havia sussurrado com os últimos suspiros que ele protegesse Emma, a filha de 17 anos que ficaria sozinha no mundo. Promete que vai buscá-la, Jacob. Promete que não vai deixar aqueles homens levarem ela. As palavras ecoavam em sua mente como um martelo batendo no ferro quente. O cavalo havia morrido 2 dias antes, exausto pela jornada impiedosa através do território do Arizona. A água se esgotara na manhã seguinte. Agora, com o sol castigando suas costas e os pés já começando a se ressentir do contato direto com a terra escaldante, Jacob calculava que tinha pouco mais de 72 horas antes que os credores de seu cunhado chegassem à propriedade da sobrinha. Emma Morrison não sabia que o pai havia perdido tudo no jogo. Não sabia que homens sem escrúpulos chegariam para cobrar uma dívida que ela jamais poderia pagar com dinheiro. A garota vivia isolada na pequena fazenda, cuidando das galinhas e do jardim, sonhando talvez com bailes e vestidos bonitos, alheia ao fato de que sua inocência estava sendo negociada em mesas de pôquer sujas. Jacob ajustou o chapéu sobre os olhos e verificou a munição do revólver pela 10ª vez naquele dia. 6 balas. Esperava que fossem suficientes. Conhecia o tipo de gente que seu cunhado devia. Homens que consideravam moças jovens como Emma uma forma aceitável de pagamento. A simples ideia fazia o sangue ferver em suas veias. O vento mudou de direção, trazendo consigo o aroma distante de sálvia e algo mais: fumaça. Jacob estreitou os olhos, vasculhando o horizonte. Uma pequena coluna de fumaça se erguia a talvez 3 milhas de distância. Poderia ser uma fazenda, um acampamento de viajantes ou até mesmo bandidos. Mas onde havia fogo, havia pessoas. E onde havia pessoas, poderia haver um cavalo. Ele começou a caminhar na direção da fumaça, seus pés já começando a queimar através das meias. Cada passo era uma pequena agonia, mas Jacob havia conhecido dores piores. Havia sido baleado 4 vezes, espancado até quase a morte 2 vezes, e uma vez passou 5 dias amarrado sob o sol escaldante por homens que queriam informações que ele nunca daria. Isso era apenas mais um obstáculo entre ele e o cumprimento da promessa feita à irmã. À medida que se aproximava, pôde distinguir a silhueta de uma pequena cabana e o que parecia ser um curral improvisado. Uma mulher estava do lado de fora, estendendo roupas em uma corda. Ela se movimentava com a graça natural de quem estava acostumada ao trabalho pesado, mas havia algo delicado em seus gestos que chamou a atenção de Jacob. Quando chegou a 100 jardas da propriedade, a mulher finalmente o notou. Ela se enrijeceu imediatamente, deixando cair uma camisa molhada no chão e levando a mão ao que parecia ser uma espingarda apoiada contra a parede da cabana. "Pare aí!" gritou ela, sua voz carregando mais determinação do que medo. "Não dê mais um passo!" Jacob ergueu as mãos lentamente, mostrando as palmas abertas. Mesmo à distância, podia ver que ela era jovem, talvez 20 e poucos anos, com cabelos castanhos presos em um coque simples e um vestido simples de algodão que já havia visto melhores dias. "Senhora", disse ele, sua voz rouca pela falta de água, "não pretendo causar problemas. Sou um homem em necessidade, nada mais." Ela manteve a arma apontada em sua direção, mas Jacob notou a ligeira hesitação em seus movimentos. "Em necessidade de quê?" perguntou ela. "Água?" respondeu Jacob simplesmente. "E talvez informações sobre onde posso conseguir um cavalo. Tenho dinheiro para pagar."
A mulher o estudou por um longo momento. Jacob sabia como devia parecer, barbudo, coberto de poeira, com roupas rasgadas e sem sapatos. Certamente não inspirava confiança, mas algo em sua postura deve ter convencido a mulher de que ele não representava uma ameaça imediata. Pode se aproximar, disse ela finalmente, baixando ligeiramente a espingarda. Mas mantenha as mãos onde posso vê-las. Jacob assentiu e começou a caminhar lentamente em direção a ela. A cada passo, podia sentir pequenas pedras e espinhos cravando-se em seus pés, mas manteve a expressão neutra. Quando chegou próximo o suficiente para ver seu rosto claramente, percebeu que ela era mais bonita do que havia imaginado. Olhos azuis, como o céu de inverno, pele ligeiramente bronzeada pelo sol, e uma expressão que misturava cautela com algo que poderia ser compaixão. Meu nome é Jacob Thornfield, disse ele, parando a uma distância respeitosa, e acredito que você pode ser a única pessoa entre aqui e Millbrook que pode me ajudar a salvar a vida de uma garota. Catherine Walsh baixou completamente a espingarda quando viu o estado dos pés do homem. Através das meias esfarrapadas, podia distinguir manchas escuras de sangue se formando. Nenhum homem caminharia descalço pelo deserto do Arizona, a menos que estivesse verdadeiramente desesperado. Entre, disse ela, indicando a porta da cabana com um aceno de cabeça. Mas limpe os pés primeiro, não quero sangue no meu chão. Jacob obedeceu, usando o trapo úmido que ela lhe ofereceu para limpar o que podia. Ao entrar na pequena cabana, foi surpreendido pela organização e limpeza do local. Móveis simples, mas bem cuidados, cortinas de algodão nas janelas, e o cheiro reconfortante de pão fresco no ar. Era o tipo de lar que uma mulher criava quando tinha orgulho de si mesma, mesmo nas circunstâncias mais humildes. Sente-se, ordenou Catherine, apontando para uma cadeira próxima à mesa. Vou buscar água e algo para esses pés antes que você desmaie no meu chão. Enquanto ela se movia pela cabana, Jacob a observou discretamente. Catherine se movimentava com eficiência, mas havia uma tensão em seus ombros que sugeria que ela também carregava seus próprios fardos. Quando ela voltou com uma bacia de água e alguns panos limpos, ele notou um hematoma desbotado no punho dela, quase imperceptível. Mas ele havia visto marcas similares muitas vezes antes. Tire as meias, disse ela, colocando a bacia no chão e ajoelhando-se diante dele sem cerimônia. Jacob hesitou. Senhora, não é apropriado que... Besteira, cortou ela, olhando-o diretamente nos olhos. Já cuidei de ferimentos piores. E se você quer chegar a Millbrook a tempo de salvar essa garota, vai precisar de pés que funcionem. Havia algo na maneira como ela disse, salvar essa garota, que fez Jacob perceber que Catherine entendia mais sobre situações desesperadas do que deixava transparecer. Ele removeu as meias e colocou os pés na água fresca, sentindo um alívio imediato queimar através da dor. Catherine trabalhou em silêncio, limpando os ferimentos com cuidado e habilidade. Suas mãos eram pequenas, mas firmes, e Jacob notou algumas cicatrizes finas em seus dedos, o tipo que se formava por anos de trabalho árduo. Então, disse ela finalmente, enquanto aplicava uma pomada caseira nos cortes mais profundos, quem é essa garota que precisa ser salva? Jacob a observou por um momento, tentando decidir quanto da verdade compartilhar. Algo nos olhos de Catherine, uma compreensão silenciosa das crueldades do mundo, o fez optar pela honestidade. Minha sobrinha Emma, disse ele, 17 anos, órfã desde que minha irmã morreu há 2 semanas. O pai dela deixou dívidas de jogo para homens que não aceitam apenas dinheiro como pagamento. Os movimentos de Catherine se interromperam por apenas um instante, mas foi tempo suficiente para Jacob perceber que suas palavras haviam tocado em algo pessoal. E você tem 3 dias, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. 2,5 agora, corrigiu Jacob. Talvez menos. Catherine terminou de enfaixar seus pés e se levantou, caminhando até a janela.
Ficou ali, parada, olhando para o horizonte, os braços cruzados sobre o peito. Tenho um cavalo, disse ela finalmente. Não é muito, mas é forte e conhece bem estas terras. O coração de Jacob se acelerou. Nome seu preço. Catherine se virou para ele, e pela primeira vez desde que chegara, Jacob viu algo que não era cautela em seus olhos. Era determinação. Não quero seu dinheiro, Sr. Thornfield, disse ela. Mas tenho uma condição. Qual? Catherine caminhou até um baú de madeira no canto da cabana e retirou algo envolvido em tecido. Quando o desembrulhou, revelou um revólver bem cuidado e um cinturão de munição. Leve-me com você, disse ela, sua voz firme como ferro forjado. Jacob se levantou tão rapidamente que quase derrubou a cadeira. Absolutamente não. Isso é trabalho para homens e homens perigosos. Os olhos de Catherine brilharam com algo que poderia ter sido raiva. Sr. Thornfield, você não conhece minha história. Então, não presuma saber do que sou ou não capaz. Ela ajustou o cinturão ao redor da cintura com movimentos praticados e Jacob percebeu que não era a primeira vez que ela usava aquela arma. Há 3 anos, continuou Catherine, homens similares aos que ameaçam sua sobrinha vieram atrás de mim. Meu marido havia perdido nossa fazenda no jogo e decidiu que eu poderia pagar suas dívidas de outras maneiras. Sua voz permaneceu firme, mas Jacob viu suas mãos tremerem ligeiramente. Ele me vendeu para eles por $200 e uma garrafa de uísque. Jacob sentiu uma onda de raiva queimar em seu peito, mas manteve-se em silêncio. Consegui escapar, continuou ela, mas não antes de aprender exatamente do que esses homens são capazes. Sua sobrinha vai precisar de mais do que apenas você para se livrar dessa situação. Vai precisar de alguém que entenda a mente deles, que possa antecipar seus movimentos. Catherine caminhou até ele e estendeu a mão. Além disso, Sr. Thornfield, você precisa do meu cavalo e eu preciso de um destino. Millbrook parece tão bom quanto qualquer outro lugar para recomeçar. Jacob estudou o rosto dela, vendo a resolução inabalável por trás daqueles olhos azuis. Sabia que era loucura levar uma mulher para o tipo de confronto que os esperava. Mas também sabia que Catherine estava certa. Ela entendia o inimigo de uma forma que ele não podia compreender completamente. Se vier comigo, disse ele finalmente apertando a mão dela, não posso garantir sua segurança. Catherine sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, e foi como o sol rompendo através de nuvens de tempestade. Sr. Thornfield, disse ela, a segurança é algo que aprendi a garantir para mim mesma. O que preciso agora é de um propósito. E salvar uma garota de 17 anos de homem sem alma parece ser exatamente o propósito que estava procurando. Jacob assentiu lentamente. Talvez fosse o destino, ou talvez apenas o desespero. Mas algo lhe dizia que Catherine Walsh seria mais do que apenas uma companheira de viagem. Ela seria a diferença entre salvar Emma e falhar na promessa mais importante de sua vida. Então partimos ao amanhecer, disse ele. Partimos agora, corrigiu Catherine, já se movimentando para reunir suprimentos. No deserto, cada hora pode significar a diferença entre a vida e a morte. E eu não pretendo deixar que essa garota pague pelos pecados de outros homens. A lua minguante oferecia pouca luz quando partiram da cabana de Catherine, mas era o suficiente para guiar o cavalo pelos caminhos conhecidos. Trovão, um alazão robusto de pelagem escura, mostrou-se à altura de sua reputação. Pisadas firmes e fôlego constante, mesmo carregando 2 cavaleiros e suprimentos para a jornada. Jacob cavalgava atrás de Catherine, seus braços ao redor da cintura dela para manter o equilíbrio. Podia sentir a tensão em seus músculos, a maneira como ela se mantinha alerta a cada sombra, a cada som suspeito. Era a postura de alguém que havia aprendido que o perigo poderia surgir de qualquer lugar, a qualquer momento. Conte-me sobre Emma, disse Catherine, após uma hora de silêncio, sua voz baixa para não assustar o cavalo. Preciso saber com que tipo de pessoa estamos lidando. Jacob ajustou sua posição na sela,
considerando a pergunta. Emma é inocente, disse finalmente. Sarah a protegeu do mundo. Ensinou-lhe a ler, a bordar, a cozinhar, mas nunca lhe ensinou a se defender ou a desconfiar das pessoas certas. Quantos homens virão atrás dela? Pelo que sei, 3, talvez 4. Jacob sentiu Catherine se endireitar ligeiramente. O líder é um homem chamado Dutch Kowalski. Conhece-o? Catherine puxou as rédeas sutilmente, diminuindo o passo de trovão. Conheço esse nome, disse ela, e havia gelo em sua voz. Dutch não é apenas um cobrador de dívidas. Ele comercializa com pessoas, especialmente mulheres jovens. O silêncio que se seguiu foi pesado, com implicações não ditas. Jacob sentiu uma raiva familiar queimar em seu peito, a mesma que o consumia sempre que se deparava com homens que viam mulheres como mercadoria. Então você entende por que não posso falhar, disse ele. Entendo por que não podemos falhar, corrigiu Catherine. Mas Jacob precisa saber que Dutch não vai simplesmente desistir se pedirmos com educação. Homens como ele só entendem uma linguagem. Jacob conhecia essa linguagem bem demais. Era a linguagem que havia aprendido durante 15 anos como pistoleiro, quando a justiça muitas vezes dependia de quão rápido um homem conseguia sacar sua arma. Você já matou um homem? Perguntou ele suavemente. Catherine não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Uma vez. O homem que meu marido... que tentou me forçar. Não tive escolha. Jacob sentiu uma mistura estranha de admiração e tristeza. Admiração pela força que Catherine havia demonstrado em sua hora mais sombria e tristeza pela inocência que ela havia sido forçada a sacrificar. Lamento que tenha passado por isso, disse ele. Não lamente, respondeu Catherine, endireitando os ombros. Lamento tê-lo matado, mas não lamento ter me salvado. E não lamento estar aqui agora, ajudando a salvar outra pessoa. Eles continuaram cavalgando através da noite, parando apenas para descansar trovão e tomar pequenos goles de água. Quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, Jacob calculou que haviam coberto quase 30 milhas. Se mantivessem esse ritmo, chegariam a Millbrook no final da tarde seguinte, um dia inteiro antes do prazo. Mas foi quando alcançaram o topo de uma pequena colina que viram a fumaça. Não era a fumaça branca e dispersa de uma fogueira de acampamento ou de uma chaminé doméstica. Era fumaça preta e densa, o tipo que vinha de estruturas queimando, e estava vindo da direção de Millbrook. Catherine puxou as rédeas bruscamente, fazendo o trovão parar. Isso não é bom sinal, murmurou ela. Jacob desmontou rapidamente e caminhou até a borda da colina, tirando um pequeno telescópio de latão do bolso. Através da lente, podia ver a pequena cidade de Millbrook no vale abaixo. Várias construções estavam em chamas e pequenas figuras corriam pelas ruas como formigas dispersas. O que você vê? Perguntou Catherine, juntando-se a ele. Problemas, respondeu Jacob, fechando o telescópio com um estalo seco. A cidade está sendo atacada, e se meus cálculos estiverem certos, Dutch chegou um dia antes do prazo. Catherine amaldiçoou baixinho, uma palavra que Jacob não esperava ouvir de uma senhora, mas que se encaixava perfeitamente na situação. A fazenda de Emma fica a 5 milhas ao norte da cidade, disse Jacob, apontando na direção. Se tivermos sorte, Dutch ainda não chegou lá. Se não tivermos... Então é melhor pararmos de perder tempo com especulações, interrompeu Catherine, já voltando para Trovão. Vamos descobrir. A fazenda Morrison se estendia em uma pequena várzea verde, protegida por colinas baixas de ambos os lados. Era o tipo de propriedade que uma família poderia cultivar por gerações. Terra boa, água limpa de um riacho próximo e pastagens suficientes para algumas cabeças de gado. Infelizmente, também era o tipo de lugar que seria fácil de cercar e difícil de defender. Jacob e Catherine se aproximaram cautelosamente, deixando o trovão amarrado a quase meia milha de distância. Através das árvores, podiam ver a casa principal.
Uma construção simples de madeira, com uma varanda larga e um jardim bem cuidado na frente. Fumaça subia da chaminé, indicando que alguém estava em casa. Parece tranquilo demais, sussurrou Catherine, agachada ao lado de Jacob, atrás de um bosque de pinheiros jovens. Jacob assentiu. Seus instintos, aguçados por anos de perigo constante, lhe diziam que algo estava errado. A propriedade estava silenciosa demais, sem o som de galinhas ciscando, sem o mugido de vacas, sem os ruídos normais de uma fazenda em funcionamento. Fique aqui, murmurou ele, começando a se mover em direção à casa. Catherine agarrou seu braço. Não seja tolo. Se for uma armadilha, vai precisar de cobertura. Ela estava certa, e Jacob sabia disso. Eles se separaram, Catherine contornando pela esquerda enquanto Jacob se aproximava pela direita. O plano era simples. Se houvesse problemas, atacariam de duas direções diferentes. Quando Jacob chegou próximo o suficiente para ver através de uma das janelas, seu coração quase parou. Emma estava lá dentro, sentada à mesa da cozinha, mas não estava sozinha. Um homem corpulento, com uma barba grisalha, estava sentado do outro lado da mesa. E Jacob reconheceu imediatamente o rosto brutal de Dutch Kowalski pelos cartazes de procurado que havia visto. Mas não era Dutch que fazia o sangue de Jacob gelar. Era a maneira como Emma estava sentada, muito rígida, muito quieta, com os olhos vermelhos de choro recente. E era o modo como Dutch sorria. O sorriso de um predador que sabia que sua presa não tinha para onde fugir. Jacob fez um sinal discreto para Catherine, indicando 3 dedos. Ela assentiu, entendendo que havia pelo menos 3 homens dentro da casa, provavelmente mais do lado de fora. Foi então que ouviu a voz de Dutch através da janela aberta, e as palavras fizeram sua mão se mover instintivamente para o cabo do revólver. Garota bonita como você não deveria ficar sozinha numa fazenda isolada, Dutch estava dizendo. Mundo perigoso lá fora. Homens ruins podem aparecer a qualquer momento. Por favor, Emma respondeu, e Jacob podia ouvir o tremor em sua voz. Já disse que não tenho dinheiro. Papai não me deixou nada além desta propriedade. Dutch riu, um som áspero e desagradável. Ah, querida, mas você está enganada. Seu pai nos deixou você. E você vale muito mais do que aqueles míseros $500 que ele nos devia. Jacob viu Emma recuar na cadeira, finalmente entendendo a verdadeira natureza da situação. O medo em seus olhos foi substituído por algo próximo ao pânico. Eu não entendo, gaguejou ela. Claro que entende, disse Dutch, inclinando-se sobre a mesa. Você é uma garota esperta, e garotas espertas sabem quando é melhor cooperar. Foi nesse momento que Jacob decidiu que já havia ouvido o suficiente. Fez um sinal para Catherine, 3 disparos rápidos com o dedo, e ela assentiu em resposta. Eles atacariam simultaneamente, ele pela porta da frente e ela pela traseira. Jacob se levantou e caminhou deliberadamente até a porta da frente. Não tentou ser silencioso. Queria que soubessem que estava chegando. Bateu na porta 3 vezes, forte e pausadamente. Está esperando alguém, querida? Ouviu Dutch perguntar lá dentro. Jacob não esperou por uma resposta. Chutou a porta com força suficiente para arrancá-la das dobradiças e entrou com o revólver já em punho. A cena que encontrou confirmou seus piores temores. Dutch estava de pé agora, uma pistola apontada para a cabeça de Emma. 2 outros homens se viraram rapidamente para Jacob, suas próprias armas meio sacadas. "Tio Jacob!" Emma gritou, alívio e terror misturados em sua voz. "Jacob Thornfield", disse Dutch com um sorriso cruel. "Ouvi dizer que você estava morto." "Ainda não", respondeu Jacob, mantendo seu revólver firme. "Solte a garota, Dutch. Sua briga é comigo." Dutch riu. "Minha briga é com quem me deve dinheiro. E já que o papai desta belezinha não pode pagar, ela vai ter que pagar de outras maneiras." Foi nesse momento que Catherine apareceu na porta dos fundos, sua própria arma apontada para as costas de um dos homens de Dutch.
Na verdade, disse ela, sua voz fria como aço, acho que quem vai pagar hoje é você. O quarto ficou em silêncio absoluto por um momento que pareceu durar uma eternidade. Jacob podia sentir a tensão no ar, espessa como melaço. Sabia que os próximos segundos determinariam se Emma viveria ou morreria. E então, Dutch fez a escolha por todos eles. Seu dedo começou a se mover no gatilho. Jacob atirou primeiro. O tiro de Jacob ecoou pela cozinha como um trovão, e Dutch caiu para trás, sua pistola disparando inofensivamente para o teto. Os outros dois homens hesitaram por uma fração de segundo, tempo suficiente para Catherine atirar no mais próximo a ela e para Jacob acertar o segundo com um tiro certeiro no ombro. Emma gritou e se jogou no chão, cobrindo a cabeça com as mãos. O cheiro de pólvora se misturou ao aroma de café que ainda emanava do fogão, criando uma combinação surreal que Jacob jamais esqueceria. Emma! Jacob correu até ela, verificando se havia ferimentos. Você está machucada? A garota o olhou com olhos arregalados, o rosto pálido como papel. Tio Jacó, eles disseram que papai... que ele me... Ela não conseguiu terminar a frase. Apenas se jogou em seus braços e começou a chorar. Catherine verificou rapidamente os corpos dos homens, confirmando que não representavam mais uma ameaça. O homem que ela havia atingido estava morto, um tiro limpo no coração. O que Jacob ferira no ombro gemia no chão, mas ainda estava vivo. Há mais alguém? Perguntou Catherine, ajoelhando-se ao lado do homem ferido e pressionando o cano de sua arma contra sua têmpora. Não, gemeu ele. Éramos só nós três. Dutch disse que seria fácil, que a garota viria sem resistência. Jacob sentiu Emma estremecer em seus braços ao ouvir essas palavras. Ela estava começando a entender completamente o que havia sido planejado para ela. O que aconteceu na cidade? Perguntou Jacob. O homem ferido cuspiu sangue antes de responder. Dutch queria mandar um recado. Queimou algumas lojas, expulsou alguns moradores. Disse que queria que todos soubessem que não se brinca com ele. Catherine trocou um olhar com Jacob. Millbrook não havia sido atacada por acaso. Havia sido uma demonstração de poder, uma forma de intimidar qualquer um que pensasse em interferir nos negócios de Dutch. Emma, disse Jacob suavemente, afastando a sobrinha para poder olhar em seus olhos. Preciso que você seja corajosa agora. Vamos sair daqui. Mas primeiro preciso saber, há mais alguma coisa que seu pai pode ter deixado? Alguma coisa que explique como chegou a dever tanto dinheiro? Emma enxugou os olhos com as costas das mãos. Há um baú no quarto dele. Sempre foi trancado, mas talvez... Jacob assentiu e se dirigiu ao quarto. O baú era simples, de madeira escura, com uma fechadura de ferro. Um chute bem dado foi suficiente para abri-lo. Dentro, encontrou exatamente o que esperava, e temeu encontrar. Cartas de dívida, recibos de casas de jogo e documentos que mostravam que Morrison havia perdido muito mais do que $500. Havia perdido a fazenda inteira, o gado, e finalmente havia assinado um documento horripilante que oferecia garantias pessoais para cobrir suas dívidas restantes. Catherine, chamou ele, voltando à cozinha com os papéis. Precisa ver isso. Catherine examinou os documentos, sua expressão se tornando mais sombria a cada página. Isso é pior do que pensávamos, disse ela finalmente. Morrison não apenas ofereceu Emma como garantia. Ele assinou um contrato que a entrega legalmente a Dutch em caso de inadimplência. Isso não pode ser legal, disse Jacob. Talvez não seja, mas em territórios como este, longe da lei federal, documentos como este têm peso, respondeu Catherine. Especialmente quando o homem que os possui tem pistoleiros para fazê-los valer. Emma havia parado de chorar, e agora os olhava com uma expressão que Jacob não reconhecia. Era a expressão de alguém que havia perdido completamente a inocência em questão de horas. Então é verdade, disse ela, sua voz estranhamente calma. Papai realmente me vendeu.
Jacob sentiu o coração se partir ao ouvir a dor naquelas palavras. Emma, seu pai era um homem doente, o vício no jogo. Não, interrompeu ela, levantando-se e endireitando os ombros. Não vou fazer desculpas para ele, e não vou passar o resto da vida fugindo do que ele fez. Ela caminhou até onde Dutch jazia morto e olhou para o corpo por um longo momento. Então, surpreendendo tanto Jacob quanto Catherine, pegou uma lata de querosene do canto da cozinha e começou a derramar sobre os documentos. Emma, o que está fazendo? Perguntou Jacob. Queimando o passado, respondeu ela, acendendo um fósforo. Se esses papéis não existirem, então o contrato não existe. Catherine sorriu. A primeira vez que Jacob a via sorrir com verdadeira aprovação. Garota esperta, murmurou ela. As chamas consumiram os documentos rapidamente, transformando anos de vícios e má escolhas em cinzas. Quando o fogo se extinguiu, Emma se virou para Jacob e Catherine. E agora? Perguntou ela. Dutch está morto, mas certamente havia outras pessoas envolvidas nos negócios dele. Vão vir atrás de mim? Jacob considerou a pergunta. Dutch havia sido o líder, mas homens como ele raramente trabalhavam sozinhos. Haveria outros, e quando descobrissem o que havia acontecido... Não, se você não estiver aqui para ser encontrada, disse Catherine. Esta fazenda, esta vida, tudo isso acabou agora, mas isso não significa que sua vida acabou. Emma assentiu lentamente. Para onde podemos ir? Califórnia, respondeu Jacob sem hesitar. Tenho um amigo em São Francisco, homem honesto, com um negócio próspero. Pode dar trabalho para você, uma chance de recomeçar. E vocês dois? Perguntou Emma, olhando entre Jacob e Catherine. Jacob e Catherine se entreolharam. Era uma pergunta que nenhum dos dois havia considerado completamente. A missão de resgatar Emma estava quase concluída. Mas o que aconteceria depois? Isso é algo que ainda precisamos descobrir, disse Catherine suavemente. Emma assentiu, demonstrando uma maturidade que não possuía apenas algumas horas antes. Então é melhor começarmos a nos preparar. Algo me diz que não temos muito tempo. Ela estava certa. Através da janela, Jacob podia ver uma nova coluna de fumaça se erguendo no horizonte, desta vez vindo da direção oposta a Millbrook. Alguém mais estava chegando, e Jacob duvidava que fossem pessoas amigáveis. O sol se punha por trás das montanhas quando os 3 cavaleiros deixaram a fazenda Morrison para trás. Emma cavalgava na frente, em uma égua mansa que haviam encontrado no estábulo. Jacob e Catherine dividiam trovão novamente, mas desta vez a proximidade entre eles parecia diferente, menos necessidade e mais escolha. Haviam queimado a casa antes de partir, não por malícia, mas por praticidade. Uma casa queimada contava a história de uma tragédia, não de um resgate bem-sucedido. Qualquer um que viesse procurar por Emma encontraria apenas cinzas e assumiria o pior. Quanto tempo até São Francisco? Perguntou Emma, sua voz carregando uma fadiga que ia além do cansaço físico. 3 semanas, talvez um mês, dependendo do tempo e das estradas, respondeu Jacob. Mas vamos fazer paradas no caminho. As cidades onde podemos descansar, reabastecer, e você pode se acostumar gradualmente com a ideia de uma vida nova. Emma assentiu, mas Jacob podia ver a incerteza em seus olhos. Em questão de horas, ela havia perdido tudo o que conhecia. Sua casa, sua identidade, sua inocência. Era muito para qualquer pessoa absorver, especialmente alguém de apenas 17 anos. Catherine, como se lesse seus pensamentos, aproximou o trovão da égua de Emma. Sei que parece impossível agora, disse ela gentilmente. Mas você é mais forte do que imagina. Já provou isso hoje. Como assim? Perguntou Emma. Você poderia ter entrado em pânico, poderia ter se deixado quebrar pela verdade sobre seu pai. Em vez disso, você queimou aqueles documentos e decidiu tomar controle de sua própria vida. Isso requer uma coragem que muitas pessoas nunca encontram. Emma considerou essas palavras por um momento. E você? Perguntou. Como encontrou essa coragem? Catherine sorriu tristemente. Do jeito mais difícil possível.
Mas o importante não é como encontramos nossa força, é o que fazemos com ela depois. Eles cavalgaram em silêncio confortável por mais 1 hora, até que Jacob avistou as luzes de uma pequena cidade no vale abaixo. Era uma comunidade que ele conhecia, pessoas honestas que faziam perguntas mínimas para viajantes que pagavam em dinheiro. Vamos parar aqui esta noite, disse ele. Quartos separados, banhos quentes e uma refeição decente. Amanhã continuamos a jornada. Enquanto desciam em direção à cidade, Emma de repente puxou as rédeas de sua égua e se virou para encarar Jacob e Catherine. Quero que vocês saibam, disse ela, que não importa o que aconteça daqui para frente, vocês salvaram muito mais do que minha vida hoje. Vocês salvaram minha alma. Jacob sentiu uma emoção estranha se formar em sua garganta. Havia cumprido a promessa feita à irmã, mas de alguma forma sentia que havia ganhado muito mais do que havia dado. Emma, disse ele, você sempre terá uma família conosco. Não importa onde a vida nos leve. O Catherine assentiu em concordância, e Jacob notou como a palavra conosco havia saído naturalmente. Em algum momento durante aqueles dias intensos, eles haviam se tornado mais do que apenas parceiros temporários. Haviam se tornado uma unidade, uma família escolhida forjada no fogo da adversidade. Quando chegaram à cidade, o proprietário do hotel os recebeu com a curiosidade educada típica de pequenas comunidades do Oeste. 3 viajantes, um homem claramente perigoso, uma mulher com olhos que haviam visto muita coisa e uma garota jovem que carregava uma tristeza além de seus anos. Precisam de quartos para quantas noites? Perguntou o homem. Jacob olhou para Catherine e Emma, vendo nelas o reflexo de seus próprios pensamentos. Eles haviam começado esta jornada como estranhos unidos por necessidade. Agora, enfrentavam um futuro incerto, mas não estavam mais sozinhos. 1 noite, respondeu Jacob, e depois veremos para onde o caminho nos leva. Naquela noite, depois que Emma foi dormir, Jacob e Catherine se sentaram na varanda do hotel, observando as estrelas. O silêncio entre eles era confortável, cheio de possibilidades não ditas. Então, disse Catherine finalmente, São Francisco, São Francisco, concordou Jacob. E depois, Jacob sorriu, sentindo algo que não experimentava há anos, esperança. Depois, construímos algo novo, todos nós. Catherine se inclinou ligeiramente em sua direção e Jacob sentiu seu coração acelerar de uma forma que nada tinha a ver com perigo ou adrenalina. Jacob Thornfield, disse ela suavemente, acho que você é um homem que vale a pena conhecer melhor. Catherine Walsh, respondeu ele, acho que temos todo o tempo do mundo para isso. Acima deles, as estrelas brilhavam como promessas silenciosas, e Jacob sabia que havia cumprido mais do que uma promessa feita à irmã moribunda. Havia encontrado um novo começo para todos eles. A jornada para São Francisco seria longa, mas pela primeira vez em anos, Jacob Thornfield não estava apenas cumprindo uma obrigação. Estava escolhendo seu próprio destino, e fazendo isso ao lado de pessoas que haviam se tornado sua família escolhida. O pistoleiro, que havia começado a jornada sem cavalo e sem água, agora tinha muito mais do que precisava. Tinha propósito, tinha esperança e, acima de tudo, tinha amor, tanto para dar quanto para receber. E isso, pensou ele enquanto observava Catherine sorrir sob a luz das estrelas, valia mais do que todas as promessas do mundo.